Oi, mãe. Vamos começar então a quarta leitura, a quarta sessão de leitura aqui. Parei no trecho em que começava uma nova data aqui, que é o dia 22 de fevereiro de 1931. Vamos lá então. À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para abençoar, enquanto a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam dois grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Em silêncio eu contemplava o Senhor. A minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como minha própria glória. Quando falei disso ao confessor, recebi essa resposta: isso diz respeito à tua alma. Disse-me assim: pinta a imagem de Deus na tua alma. Quando saí do confessionário, ouvi novamente estas palavras: a minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem, que pintarás com o pincel, seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las sobre as almas. Jesus queixou-se diante de mim com essas palavras: a falta de confiança das almas dilacera-me as entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim. Mesmo a minha morte não lhes é suficiente. Ai da alma que abusar desse amor. Quando falei disso à Madre Superiora, do que Deus estava exigindo de mim, respondeu-me através de algum sinal. Respondeu-me, melhor dizendo, que através de algum sinal, Jesus desse a conhecer mais claramente o que pretendia. Quando pedia a Nosso Senhor algum sinal como prova de que verdadeiramente sois Deus e meu Senhor, e de que vós procedem essas exigências, ouvi esta voz interior: darei a conhecer aos superiores por meio das graças que concederei através dessa imagem. Quando quis afastar-me dessas inspirações interiores, Deus disse-me que no dia do juízo exigirá de mim um grande número de almas. Certa vez, cansada dessas diversas dificuldades que tinha por causa de Jesus falar-me e exigir a pintura da imagem, decidi firmemente, antes dos votos perpétuos, pedir a Frei András que me dispensasse daquelas inspirações interiores e da obrigação de pintar a imagem. Depois de me ouvir em confissão, Frei András deu-me esta resposta: não dispenso a irmã de nada, e a irmã não pode esquivar-se dessas inspirações interiores, mas a irmã deve necessariamente relatar tudo ao confessor, sem falta, porque de outra forma a irmã incorrerá em erro, apesar dessas grandes graças de Deus. Neste momento, a irmã está se confessando comigo, mas saiba que devia ter um confessor permanente, isto é, um diretor espiritual. Pausa para o café. Fiquei imensamente preocupada com tudo isso. Pensei que me livraria de tudo e aconteceu o contrário, uma ordem explícita para atender às exigências de Jesus. E agora um novo tormento de não ter um confessor permanente. E se durante algum tempo me confesso com algum padre, não posso desvendar-lhe a minha alma quanto às graças, o que me causa um sofrimento indizível.
Pedi então a Jesus que concedesse essas graças a alguma outra pessoa, porque eu não sei aproveitá-las e apenas as desperdiço. Jesus, tende misericórdia de mim. Não me confieis coisas tão grandes, bem vedes que sou um pozinho incompetente. Contudo, a bondade de Jesus é infinita e ele prometeu-me ajuda visível na terra, e a recebi em breve em Vilmos. Reconheci no padre Sopoco essa ajuda de Deus. Antes de chegar a Vilnius, conheci-o por uma visão interior. Certo dia, vi-o na nossa capela, entre o altar e o confessionário. Então ouvi uma voz na alma: eis a tua ajuda visível na terra, ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Certa vez, cansada de tantas incertezas, perguntei a Jesus: Jesus, vós sois realmente o meu Deus ou algum fantasma? É que, segundo me dizem as superioras, existem ilusões e fantasmas de diversos tipos. Se sois o meu Senhor, peço que me abençoeis. Então Jesus fez um grande sinal da cruz sobre mim e eu me persignei. Quando pedi perdão a Jesus por essa pergunta, ele me respondeu que com esta pergunta não lhe causava nenhum dissabor e lhe agradava muito a minha confiança. Conselho espiritual que me foi dado pelo Frei András. Primeiro, a irmã não pode afastar-se dessas inspirações interiores, mas deve sempre contar tudo ao seu confessor. Se a irmã reconhecer que essas inspirações interiores se relacionam com a sua alma, isto é, são de proveito para ela, ou ainda para outras almas, peço-lhe que ela obedeça a elas e não as despreze, mas sempre entendendo-se com o seu confessor. Segundo, se estas inspirações não estiverem de acordo com a fé e com o espírito da Igreja, devem ser imediatamente afastadas, porque são do espírito maligno. Terceiro, se estas inspirações não se reportarem às almas em geral, nem especialmente ao bem delas, a irmã não se preocupe muito e nem lhes dê qualquer atenção. Contudo, a irmã não se guie nisso por si mesma, porque de uma forma ou de outra pode incorrer em erro, apesar dessas grandes graças divinas. Humildade, humildade e sempre humildade, porque nós mesmos nada podemos. Tudo isso é apenas graça de Deus. Tu me dizes que Deus exige uma grande confiança das almas, por isso, demonstra essa confiança tu primeiro. Mais uma palavra, aceita tudo isso com serenidade. Palavras do confessor. Irmã, Deus está preparando-lhe muitas graças especiais, mas a irmã se esforce para que a sua vida seja tão pura como uma lágrima diante do Senhor, não se importando com o que alguém possa pensar da irmã. Que lhe baste Deus, e apenas Ele. No fim do noviciado, o confessor me disse essas palavras: vai pela vida fazendo o bem, para que eu possa escrever nas páginas da tua vida. Passou pela vida fazendo o bem. Que Deus realize isso na irmã. Numa outra ocasião, o confessor me disse: comporta-te diante de Deus como aquela viúva do Evangelho, que, tendo depositado uma moeda na caixa dos pobres, teve mais merecimentos diante de Deus do que as grandes ofertas dos outros. Uma outra vez recebi este ensinamento: procura fazer com que todo aquele que se encontrar contigo se despeça feliz. Cria à tua volta uma atmosfera de felicidade, porque tu recebeste muito de Deus e por isso dá muito aos outros. Que todos saiam da tua presença felizes, ainda que toquem apenas na borda da tua veste. Lembra-te bem dessas palavras que neste momento eu estou te dizendo. Numa outra ocasião, disse-me estas palavras: permita que Deus conduza o barco da tua vida para as águas profundas, para a profundidade insondável da vida interior. Algumas palavras da conversa com a Madre Mestra no final do noviciado. Que a simplicidade e a humildade sejam o timbre característico da alma da irmã. Que a irmã siga ao longo da sua vida como uma criança, sempre confiante,
sempre cheia de simplicidade e de humildade, satisfeita com tudo, feliz com tudo. Onde as outras almas se atemorizam, que a irmã passe tranquilamente, graças à simplicidade e à humildade. Que a irmã lembre-se por toda a vida que, da mesma forma que as águas descem das montanhas para as planícies, assim também as graças de Deus apenas se derramam sobre as almas humildes. Ó meu Deus, compreendo bem que exigis de mim essa infância espiritual, porque exigis de mim continuamente pelos vossos representantes. Os sofrimentos e as contrariedades no começo da vida religiosa me assustavam e me tiravam a coragem. Era por isso que rezava sem cessar para que o Nosso Senhor me fortalecesse e me desse a força do seu Espírito, a fim de que eu pudesse cumprir em tudo a sua santa vontade, porque desde o início conheci e reconheço a minha fraqueza. Sei bem o que sou por mim mesma. Por isso Jesus desvendou aos olhos da minha alma todo o abismo da miséria que eu sou. E por isso compreendo bem que tudo o que há de bom na minha alma é unicamente a sua santa graça. Esse reconhecimento da minha miséria me permite, ao mesmo tempo, conhecer o abismo da vossa misericórdia. Na minha vida interior, olho com os olhos para o abismo da minha miséria e maldade, e com outro olho para o abismo da vossa misericórdia, ó Deus. Ó meu Jesus, que sois a vida da minha vida, vós sabeis bem que não desejo nada além da glória do vosso nome, e que as almas conheçam a vossa bondade. Porque as almas se afastam de vós, ó Jesus, isso eu não compreendo. Ó, se eu pudesse cortar meu coração em pedacinhos pequenos e dessa maneira oferecer-vos, Jesus, cada pedacinho como se fosse o coração inteiro, para, ao menos em parte, vos desagravar pelos corações que não vos amam. Amo-vos, Jesus, com cada gota do meu sangue que derramaria de boa vontade por vós, para vos dar uma prova do meu amor sincero. Ó Deus, quanto mais vos conheço, tanto menos vos consigo entender. Mas essa mesma incompreensão dá-me a conhecer como sois grande, ó Deus. Essa impossibilidade de vos compreender inflama o meu coração com uma nova chama por vós, ó Senhor. A partir do momento em que me permitistes mergulhar o olhar da minha alma em vós, ó Jesus, fico em paz e nada mais desejo. Encontrei o meu destino no momento em que minha alma mergulhou em vós, no único objeto do meu amor. Todas as coisas nada são em comparação convosco. Os sofrimentos, as contrariedades, as humilhações, os insucessos, os maus juízos de que sou vítima não passam de gravetos que acendem o meu amor por vós, ó Jesus. São loucos e inatingíveis os meus desejos. Desejo esconder diante de vós que sofro. Desejo nunca ser recompensada pelos meus esforços e boas ações. Ó Jesus, vós somente sois a minha recompensa. Vós me bastais, ó tesouro do meu coração. Desejo participar do sofrimento dos outros, esconder no coração os meus próprios sofrimentos, não apenas diante do próximo, mas também diante de vós, Jesus. O sofrimento é uma grande graça. Pelo sofrimento, a alma assemelha-se ao Salvador. No sofrimento, cristaliza-se o amor. Quanto maior o sofrimento, tanto mais puro torna-se o amor. Em determinado momento, à noite, veio ter comigo uma das nossas irmãs que morreu há 2 meses. Era uma irmã do primeiro coro. Via num estado terrível, toda em chamas, o rosto retorcido de dores. Isso durou um breve momento e logo desapareceu. Um tremor atravessou a minha alma, porque não sabia onde sofria. Se no purgatório ou no inferno. Contudo, dobrei as minhas orações por ela. Na noite seguinte veio novamente, mas havia em estado mais terrível, em chamas ainda mais intensas. No seu rosto estampava-se o desespero.
Fiquei muito admirada porque depois das orações que por ela ofereci, vi-a em pior estado e perguntei: não lhe ajudaram as minhas orações? Respondeu-me que nada lhe ajudaram as minhas orações e nada ajudariam. Perguntei: as orações que toda a congregação lhe tinha oferecido, também essas não lhe trouxeram nenhuma ajuda? Respondeu-me que nenhuma. Essas orações beneficiaram outras almas. Disse-lhe então: se as minhas orações nada ajudaram a irmã, peço que não volte mais a mim. E desapareceu imediatamente. No entanto, eu não cessava de rezar. Depois de algum tempo, veio visitar-me novamente à noite, mas num estado diferente. Já não estava em chamas como antes, e o seu rosto estava radiante. Os olhos brilhavam de alegria e me disse que tenho o verdadeiro amor para com o próximo, que muitas outras almas tiraram proveito das minhas orações e me encorajou a não deixar de rezar pelas almas que sofrem no purgatório, e me disse que elas já não ficariam por muito tempo no purgatório. Os desígnios de Deus são verdadeiramente admiráveis. Em determinado momento, ouvi esta voz na alma: faz uma novena pela pátria. Essa novena constará da recitação da ladainha de todos os santos. Pede a permissão do confessor. Na próxima confissão, recebi a permissão e já à noite comecei essa novena. Ao final da ladainha, vi uma grande claridade e nela Deus Pai, entre essa claridade e a terra. Vi também Jesus pregado na cruz e de tal maneira que Deus Pai, querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus. E compreendi que, por Jesus, ele abençoa a terra. Jesus, ofereço-vos por essa grande graça, isto é, pelo confessor, que vós mesmo dignastes escolher para mim e permitistes que o conhecesse primeiramente por uma visão, antes de conhecê-lo pessoalmente. Quando fui confessar-me com Frei András, pensei que seria dispensada de seguir estas inspirações interiores. Respondeu-me o Frei que não podia dispensar-me disso, mas reze, irmã, para obter um diretor espiritual. Depois de uma breve, mas fervorosa oração, vi novamente o padre Sopoco na minha capela, entre o confessionário e o altar. Encontrava-me nesta altura em Cracóvia. Foram essas duas visões que me fortaleceram espiritualmente, ainda mais quando o encontrei assim como tinha visto nestas visões, tanto aquela em Varsóvia, durante a minha terceira aprovação, como essa em Cracóvia. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça. O temor me assalta agora, quando ouço alguém dizer que não tem um confessor, ou seja, diretor espiritual, porquanto sei quão grandes prejuízos eu mesma levava quando não tinha essa ajuda. Sem um diretor espiritual é fácil incorrer em erro. Ó vida cinzenta e monótona, quantos tesouros há em ti! Nenhuma hora se assemelha a outra, pois o enfado e a monotonia desaparecem quando olho para tudo com os olhos da fé. A graça que é destinada para mim nesta hora não se repetirá na hora seguinte. Ela me será dada, mas já não será a mesma. O tempo passa e nunca volta. O que, porém, nele se encerra não mudará jamais. Fica selado por todos os séculos. O padre Sopoco deve ser muito amado por Deus,